Bom, que tipo de profissional eu era há 14 anos atrás? Vamos lá. Eu sabia trocar correia dentada, mexer com suspensão, cabeçote, motor, regular motor, afiadinho, montar tudo bonitinho, trocar correia dentada, como eu falei, fazer limpeza de bico, né? Reparo de cabeçote, né? Troca de embreagem, rolamento, suspensão e etc. Mas tinha um grande gargalo na minha vida que era o quê? O grande gargalo da minha vida era a parte a elétrica do carro e a eletrônica. Muitas das vezes eu fazia o motor do carro, mas na hora de funcionar esse carro não pegava por algum defeito. O carro ficava lá, veio 3, 4, 5 dias esperando as peças chegarem da retífica e esse carro não pegava. E o que acontecia? Na época, a maioria que o pessoal fazia, o pessoal que não corria atrás de capacitação, trabalhava pela base de erro e acerto. Então ia lá, botava um sensor de rotação, trocava uma vela, trocava cabo e mexia na bomba e desmontava a caixa de fusível e batia, veio 2, 3, 4, 5 horas, 3 dias com esse carro. E a maioria das vezes eu tinha que passar esse carro para um eletricista porque eu não conseguia resolver. Por que eu não conseguia resolver? Porque eu não entendia o que eu estava mexendo lá no passado, tá? Então você já parou para pensar o quanto custa você não entender? Ora, um defeito que você poderia resolver ali no máximo 40 minutos, 1 hora, eu passava um dia, 2, 3, e quando resolvia, e quando achava o defeito, por que eu passava isso? Porque quando você não compreende o que você vai mexer, o que você vai consertar, acontece isso. Muitas das vezes você passa por cima do defeito e não consegue reparar. Então, como que eu saí de um mecânico que mal sabia testar um fusível se estava queimado, um circuito do carro, para hoje desenvolver ferramentas eletrônicas que faz simulações do zero, já que eu não entendia eu entendia muito pouco de injeção eletrônica e muito menos de eletrônica embarcada, eletrônica geral. Bom, e naquela época, pessoal, o meu sofrimento era esse. Então, eu trabalhava dessa forma, né? Eu tinha colegas lá que tinham 10, 15, 25 anos de profissão e trabalhavam assim, e assim eu me espelhei neles. Como que eu trabalhava? O carro chegava na oficina falhando, engasgando, cortando, não acelerava, e eu passava o scanner lá, né? Usava scanner profissionais. Mas quando você tem ferramentas boas, tá? Quando você tem ferramentas profissionais, mas você não domina, tá? Não só como um gerenciamento eletrônico, que é a injeção eletrônica do carro trabalha, como que as estratégias de funcionamento, muito menos você vai saber fazer o diagnóstico da mesma. Então eu trocava laço, o carro falhava lá no passado, sem conhecimento, não corria atrás. O que é que eu fazia? O carro chegava falhando, trocava lá um jogo de vela, jogo de bobina, quando era bobina, né? Ou cabo, quando era cabo, limpava bico e trocava o sensor de temperatura. Na época era o que tinha para fazer, né? O que eu entendia que resolvia. E eu vou falar uma coisa para vocês: 60% não resolvia. Alguns casos resolvia, tá? Porque muitas das vezes as velas já estavam ruim, um cabo e etc. Mas 60% dos casos não resolvia. E aí começava a dor de cabeça. Aí você já passou o orçamento para o cliente, falou que as peças eram aquela, ele aprovou. Aí você liga o carro, funciona, a luz de injeção acende, o carro volta a falhar, ou perder potência, né? Ou qualquer lá sensor e atuador do carro. Se trocava, né? Eu trocava e começava a dor de cabeça. Ligava para o cliente: ó, eu troquei isso, troquei aquilo, mas o carro ainda não tá bom, tem que trocar mais coisa. Olha para você ver o quanto custava para mim eu não compreender. Por que eu falo quanto custava para mim? Ora, se eu passava o orçamento, né, de trocar peças, componentes, acreditando, baseado naquele pouco conhecimento que eu tinha, que ia resolver e não resolvia, o cliente aprovava o orçamento, aquele valor X, e muitas das vezes não resolvia. E aí? Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 dias com esse carro, tá? E não resolvendo. O que vai acontecer? Eu passei em cima daquele orçamento que eu achava que era o defeito, eu passei a minha mão de obra. Se eu passei a minha mão de obra, vamos botar aí, chutar aí R$ 150, né? Eu, naquele pouco conhecimento que eu tinha por não compreender, por não se capacitar, o que acontecia? Eu acreditava, vamos supor aí, R$ 150 a mão de obra. Só que olha o quanto custa você não entender e olha quanto custava para mim. Vamos supor, eu julgava lá que 2 horas
de serviço lá, entre todas a revisão, eu resolvi o problema do carro. E a maioria das vezes não resolvia, trocando tudo isso que eu falei. E aí, em cima daqueles R$ 150, você trabalhou muitas das vezes um dia, 2, 3, 4, até mesmo uma semana. Ou seja, você trabalhou praticamente uma semana pelos mesmos R$ 150, porque a maioria das oficinas não trabalha por hora e cobra por serviço finalizado. Então eu só ia receber baseado naquele diagnóstico, no serviço realizado, no serviço terminado. Então olha quanto custava para mim eu não compreender e como custa para muitos e muitos reparadores que têm dificuldade ou têm uma resistência em correr atrás, querem ainda trabalhar na moda antiga lá no passado, tá? Que na época lá atrás, há 10, 15 anos atrás, já era errado trabalhar dessa forma. Ah, o carro está falhando, eu vou trocar o som da lâmpada. Ah, o carro está engasgando, vou botar uma vela, um cabo, um sensor de temperatura, um sensor MAP, etc. Pessoal, custa muito caro e custava para mim muito caro eu não compreender. E sem contar, né, a frustração e o constrangimento de você, como profissional, né, se sentir daquela forma, né? Você tenta resolver o problema do carro e o cliente te aperta de um lado, o dono da oficina do outro, né? E precisa terminar o carro e o cliente precisando do carro para trabalhar e com razão. Então, sai muito caro, não só para você em questão de hora, mas como profissional. Quando você trabalha lá da moda antiga, que é o quê? Ah, o carro tá assim assado, troca isso, troca aquilo, vai trocando para ver se acerta. E um serviço lá que poderia demorar, como eu falei, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco tá ficando o carro lá na oficina, tá? E você, vamos supor que você cobrou R$ 200 para resolver aquilo ali, e agora, né, você já passou o orçamento e etc, como eu falei. E aí, quanto vai ficar isso para você? Ah, mas fazer um treinamento, correr atrás, dar trabalho, tem que estudar, né? E eu vou ter que gastar lá um dinheirinho para fazer um curso, uma capacitação. Mas aí você é aquilo que eu falei para vocês. E quanto custa para você não entender? Tá? É isso que você tem que se perguntar. Se você até hoje é um mecânico que já está aí com seus 10, 15 anos, 20 anos de profissão e até hoje você ainda bate cabeça para resolver defeitos na parte de injeção eletrônica, motor, a maioria dos mecânicos, né? Motor, apesar de evoluir, mas desmonta lá, vira brequinho, pistão, biela, cabeçote, ponto, é tudo igual, né? Cada carro tem suas particularidades, mas a parte mecânica é igual. Mas na parte da injeção eletrônica, pessoal, é mais complexo, tá? Porque o sistema trabalha com lógicas de funcionamentos estratégicas que tem 1.000 variáveis que a central leva em conta para que ela entregue uma potência, uma economia, um bom desempenho do carro. E muitas das vezes, por algum defeito mecânico, elétrico ou colocado, a central, por estratégia, tá? Ela faz com que o veículo fique com comportamentos que pode levar um reparador que não conhece, que não corre atrás, que não se capacita, fazer o quê? Na tentativa de resolver o defeito, trocar, né, alguma peça do carro lá. E sabemos que os veículos de hoje, pessoal, os sensores, atuadores são caríssimos. Dependendo do carro aí, um diagnóstico errado que você dá, uma peça que você troca, tá? Tem carro aí que um jogo de vela custa 700, 800 reais. Tem um corpo de borboleta aí, dependendo do modelo do carro, que você fica lá assim, entre 800, 1.600 reais. Então olha como é complicado. E depois que você dá o orçamento, você já viu, né? É problema. E sem contar que o cliente, muitos dos clientes falam assim, ah, você disse que o defeito do carro é isso, se vira, agora o carro, eu não tenho mais dinheiro, eu não vou mais gastar. Ou alguns falam assim, ora, você trocou um corpo de borboleta, um pedal, uma sonda lambda, uma bobina, Resumindo, um bico e esse etc. projeto que você Ou um mandou sensor para mapa, um 5 sensor técnicos MAF, e os caras e falou o que não carro está com funcionava, que você o aí há projeto estava 3, errado, 4, e aí 5, você 6 dias, conseguiu? 10 dias Bom, você não resolve. após eu estudar Então o cara eletrônica e fala, eu estou correr precisando do atrás e carro, vou entender levar como as para coisas outro. funcionam do zero, Então sim, coloca pessoal, minhas olha aqui peças na velhas de prática aqui, ó, volta, eu não vou pagar por um serviço que não que é um ficou dos bom. Então equipamentos olha que o a gente quanto desenvolve custa para aqui. você não Olha compreender. aí, ó. Aqui nós estamos simulando o bico injetor, tá? Quem controla isso é a central lá no carro. Olha lá, ó. Ali estamos pegando, estamos detectando o pulso do bico que o meu setup aqui que eu desenvolvi está enviando o comando para o bico. E a outra, olha aí, pessoal, tá? Essa ferramenta que está detectando o pulso é um dos equipamentos que a gente desenvolve.
aquela outra ali, ó, que faz inúmeras funções, tá? Aonde que eu uso para dar aula, para desenvolver conteúdo para passar para o nosso curso de injeção eletrônica avançado. Não é aqui no canal, para adquirir tem um link aí, tá? Como comprar e tudo muito mais. Então, se eu quis esses equipamentos hoje para facilitar meu diagnóstico, minha vida, eu tive que correr atrás. Primeiro eu quis pagar para pessoas da área fazer, já que eu não entendia na época de eletrônica geral, né? De eletrônica de placa, de laboratório. Mas como eu não encontrei, e mesmo pagando, não consegui, eu tive que correr atrás e estudar eletrônica do zero. O que eu estou falando é o seguinte: você nunca vai sair do lugar que você está se você passa por essa situação do início do vídeo, enquanto você não der o primeiro passo. E o primeiro passo é você querer aprender, querer se capacitar, querer evoluir na sua profissão. Aí, ó. Vou acelerar, vamos acelerar o carro, olha lá. Ó. Pisando o pé total. Bom, agora é hora de a gente simular a bobeira de ignição aqui, ó, com o equipamento. Bom, apaguei a luz aqui, tá funcionando já. E olha aí nosso equipamento simulando. Vamos acelerar esse motor? Ó. Vocês também podem fazer isso daqui e chegar, tá? Aonde eu cheguei, aonde a gente luta todos os dias também para adquirir cada vez mais conhecimento. Somos eterno aprendiz. Mas você só vai conseguir, só vai fazer essas coisas, você só vai ser um bom técnico automotivo, fazer bons diagnósticos se você levantar a bunda do sofá e correr atrás. E quando você ficar só admirando o conhecimento e a capacidade dos outros, você vai ficando para trás e tomando prejuízo, tendo dor de cabeça, e você nunca parou para pensar o quanto custa você não entender. Eu vi o quanto custava eu não entender e corri atrás, me capacitei. Você também pode. Vamos ficando por aqui, meu forte abraço.